A paz do Senhor, nós vamos dar continuidade à nossa aula para falar aqui sobre o dispensacionalismo, no nosso estudo sobre escatologia. Mais uma vez, para aqueles que ainda estão, nosso livro, texto, é esse livro aqui da editora Vida Nova, escrito por um dos maiores teólogos, podemos falar assim, que é o Millard Erickson. Ele é um batista e ele escreveu esse livro exatamente aqui falando sobre as 4 linhas escatológicas mais difundidas em todo o mundo e mostrou todas as qualidades e problemáticas dela, sem optar por nenhuma, fazendo defesa de todas quando tinha que ser defendida, fazendo críticas de todas onde deve ser feita e baseando tudo escrituristicamente. E mostra bem no começo também os pensamentos de alguns pensadores que eles são liberais, que defende o liberalismo teológico. Bom, o que é isso, liberalismo teológico? São teólogos que estudaram academicamente, porém que não crê na Bíblia como inspirada por Deus. Vê a Bíblia como meramente um livro humano, vê os milagres e as coisas sobrenaturais que a Bíblia como uma questão mitológica, ou seja, na verdade eles são hereges. Mas não, como eles são teólogos, estudiosos, falam teologia liberal, uma teologia imprópria, uma teologia impura, uma teologia que só trouxe prejuízos para a igreja e aonde foi que ela arrastou. Inclusive a Europa, hoje considerado um continente pós-cristão, foi varrido por causa do liberalismo teológico. Mas graças a Deus muitos hoje estão levantando novamente. As igrejas na Europa hoje estão, principalmente através dos pentecostais, estão se retornando novamente aos poucos e graças a Deus em muitos lugares o liberalismo tem sido combatido, como aqui no Brasil, que ele chegou aqui e ainda está no nosso meio. Principalmente eles se instalam no meio da cátedra, no meio dos seminários. Dos seminários eles vão para os púlpitos, dos púlpitos ele dissemina o seu veneno e mata as igrejas. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos várias igrejas que se levantaram contra isso, principalmente as igrejas batistas, as igrejas presbiterianas, e a Assembleia de Deus levantaram bastante contra o liberalismo teológico e graças a Deus, por muitos males que ainda tem causado, nós temos conseguido ainda levar o evangelho puro e simples, que é o título do livro ali do C.S. Lewis, o evangelho puro e simples. Mas vamos lá, vamos voltar à nossa aula, vamos falar sobre o dispensacionalismo. Na aula passada, falando sobre o dispensacionalismo, nós entendemos um pouco sobre a história de John Nelson Darby, quando ele começou. Em 1822 ele ingressa ali na Faculdade de Direito. Em 1825 ele se converte à igreja anglicana, a igreja da Inglaterra. E passado alguns anos ele sai da igreja anglicana e se junta em uma nova denominação chamada Comunidade dos Irmãos, aonde o pensamento dispensacionalismo lista ali que toma conta, e ele é um dos protagonistas. Logo depois, a partir de 1843, quando nasce também o Scofield. E o Scofield, ali perto dos anos 1900, ele escreve uma Bíblia, uma Bíblia de estudo, que deu uma vazão muito grande para o dispensacionalismo, a Bíblia anotada de Scofield. Essa Bíblia existente até hoje, é onde pôs claramente os pensamentos dispensacionalistas, e essa Bíblia influenciou as igrejas pentecostais da época. E os pentecostais foram os que mais fizeram missões, principalmente no século passado, no século XX. Mandaram missionários para, não que as outras igrejas históricas não fizessem, mas os pentecostais eles criaram essas proporções de mandar, principalmente ali os americanos, de mandar missionários para todos os lados, inclusive aqui para o Brasil, quando veio através da igreja norte-americana,
que eles vieram, os dois suecos, né, que são Gunnar Wing e Daniel Berg, trazendo aqui o Evangelho de Jesus Cristo, consequentemente também o Evangelho de Jesus, o pentecostalismo e também o dispensacionalismo, né, que é a linha escatológica defendida pela grande maioria dos pentecostais. Não são todos os pentecostais que são dispensacionalistas. Isso também tem alguns pentecostais que não são. Por exemplo, nós temos hoje um grande nome no nome pentecostal, que ele não é um dispensacionalismo. Por exemplo, um grande teólogo, muito admirado por todos, inclusive por mim. Gosto muito dos seus escritos, gosto muito da sua fala, porém ele não é dispensacionalista, que é o Carlos Augusto Vailate. Né? Ele é arminiano, né? Defende o arminianismo, assim como as Assembleias de Deus defendem. E ele é de uma igreja chamada Val de Jaboque, uma igreja muito séria, uma igreja que prega o genuíno evangelho, porém ele é pré-milenista, né? Ele defende o pré-milenismo e até um certo combatente ao dispensacionalismo, mas ele prega muito nas Assembleias de Deus, é muito chamado para tratar de outras vertentes, como prega sobre vários assuntos, tem vários livros, é um hebraísta, né? Um dos grandes hebraístas que o Brasil tem. E também conhece muito bem as línguas originais, como o grego, o aramaico e o hebraico. É um grande estudioso da Bíblia, mas porém ele é pentecostal e não é dispensacionalista. Poucos, né, que são poucos, mas não são. Então, voltando aqui, como se dá a dispensacionalismo? O nome já vem, porque o dispensacionalismo cria na dispensação. O que é dispensação? É um período de tempo onde Deus vai se revelando de uma forma diferente, vai se revelando de uma forma mais presente, até Deus chegar na plena revelação, que é Jesus Cristo. Então vamos entender agora o dispensacionalismo para nós entendermos. Então, ele começa então ali com Adão e Eva no Éden. Né? Como o dispensacionalismo ele é ligado ao homem e também aos anjos, né? Então é falado que ali essa casta angelical que foi expulsa da parte de Deus, que pecaram contra Deus, então eles vão chegar no tempo, no final ali, no grande trono branco, vai ser julgados e condenados, né, todos os demônios, o líder, né, que é Satanás, com todos os seus anjos, seus demônios jogados no lago de fogo, e também todos aqueles que não se renderam a Cristo, que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, serão ali jogados juntamente, aqueles que preferiram, né, deram vazão ao pecado. Então o dispensacionalismo ele começa onde? Ele começa, então, a primeira dispensação, nós vamos entender que são 7 dispensações, ela começa no Éden, antes do pecado, conhecido como dispensação da inocência. Por que dispensação da inocência? Porque nós estamos vendo que essa dispensação da inocência porque eles não tinham pecado, eram inocentes, viviam de um pensamento ali que não tinha pecado. Então é a primeira dispensação. Logo a segunda dispensação, que vem logo após a queda do homem, que o homem é expulso, recebe ali o juízo de Deus, recebe a condenação de Deus, onde que Deus fala, maldita será a terra por causa de ti, Adão. Agora vem a dispensação da consciência. O homem é consciente do seu pecado, é consciente porque ele foi expulso, ele é consciente agora, ele está consciente que é um pecador, que agora ele está distanciado de Deus por causa do seu pecado. Então vem a dispensação da consciência. Nós vamos ver que no decorrer, agora vem a dispensação do governo humano. Nós vamos ver que o homem agora no pecado, ele é consciente, ele está fora e ele começa a se organizar agora através dos seus próprios governos, sem consultar a Deus. Né? Então nós vamos ver isso na Torre de Babel, por Nimrod, né? Que ele é conhecido naquela época, dispensação do governo humano. O governo humano, sem o auxílio de Deus, ele sempre vai chegar à bancarrota, ele sempre vai chegar ao fracasso, como chegou Nimrod com seu intento, né, de fazer a Torre de Babel, tentando ali
desafiar a ordem de Deus, que era para encher a terra, multiplicar, porque a ordem de Deus tem que permanecer. Deus não mudou a sua ordem, Deus não mudou a sua voz, porque ele é imutável. A ordem dele, aquilo que ele tinha mandado para Adão e Eva antes da queda, ia continuar valendo para todo mundo, agora mas só porque Deus tinha dado o escape, né, fez a profecia lá em Gênesis 3,15 a respeito do descendente da mulher, a mulher que foi a primeira enganada por Satanás, e Deus, agora para punir e vir falar que esse descendente ia nascer exatamente da mulher que um dia foi enganada por Satanás, e esse descendente, esse varão, ia pisar na cabeça da serpente, ia destruir esse poder que levou o homem a pecar contra Deus. Então o governo humano contra aqueles que saem contra Deus. Então ali é essa terceira dispensação, dispensação do governo humano. A quarta dispensação é a dispensação patriarcal, é onde Deus já começa a chamar especificamente homens para um propósito específico, como ele chama primeiro Abraão. É em Abraão que nasce a nação judaica, a nação eleita, aqueles que Deus agora ia disseminar. O mundo estava corrompido por causa do pecado, que o pecado vai degenerando, ele vai aumentando, ele vai degradando cada vez mais o homem, vai distanciando cada vez mais o homem de Deus. Deus agora chama o homem e começa a dispensação patriarcal, que vai de Abraão até José do Egito. Passa Abraão, Isaac, Jacó e também José do Egito. Então esses séculos todos aí é conhecido como a dispensação patriarcal, que é a quarta dispensação, onde Deus chama homens para um propósito específico. Deus se revela agora mais próximo do homem. Deus se aproximando do homem. Nós vamos agora para a quinta dispensação, dispensação da lei ou dispensação mosaica. Deus se aproxima mais ainda do homem. Deus se aproxima de uma maneira agora mais excelente, trazendo as suas leis, trazendo o seu código, né, que é a Bíblia Sagrada, trazendo agora os seus desejos, Deus agora autorizando, mostrando como que deve ser o culto, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, Deus mostrando ali o seu caráter para o homem, se revelando mais quem é ele, falando até que ele é o sou Deus, mostrando o seu grande poderio através de muitos feitos, muitas maravilhas, milagres como fez no deserto, levando ao homem, fazendo uma nação, mostrando diretrizes e leis para que esse homem viesse seguir, como deveria ser o culto para chegar até Deus, a construção do tabernáculo, das divisões do tabernáculo entre o pátio santo e santo dos santos, a criação da arca da aliança, os dois querubins, onde Deus manifestava a sua glória, Deus se revelando ao homem, então, nessa quinta dispensação, chamada dispensação da lei ou dispensação mosaica. Aí vem a sexta dispensação, a dispensação onde Deus se revela agora totalmente para o homem, onde Deus vem ao encontro para salvar o homem. A salvação, então, ela parte de Deus, ela nunca parte do homem. Ela sempre partiu do início de Deus. O homem pecou, o que partiu da premissa humana foi o pecado, foi o distanciamento de Deus. Quando Adão ele ouve depois do pecado, o que ele faz é esconder de Deus. E Deus que vai à sua procura. Adão, onde estás? Não porque Deus não sabia onde ele estava, mas que Deus estava procurando, que Adão já não sabia onde ele estava mais. Então agora Deus se revela agora de uma maneira total ao homem, que veio o Emanuel, né? O Deus conosco, Deus habitando, Deus na nossa pele, Deus no nosso mundo, Deus calçando o nosso calçado, vestindo a nossa pele, passando as nossas aflições, levando sobre si os nossos pecados, morrendo a nossa morte, pagando o preço da nossa redenção. E ressuscitando o terceiro dia, ficou aqui 40 dias, foi assunto ao céu e deu a promessa maravilhosa de voltar e buscar para nós estarmos juntos com ele para toda a eternidade. Essa é a sexta dispensação, então a dispensação de Deus se revela completamente, mas falta uma dispensação ainda. Então qual é essa sétima e última dispensação? Essa sétima e última dispensação agora vem do pensamento, agora a dispensação, o dispensacionalismo agora que Deus vai demonstrar através do milênio, o reino milenial de Deus na terra, onde Cristo vai reinar aqui 1000 anos,
onde ele vai trazer o seu verdadeiro. Jesus, ele veio, ele nasce diante de um império, diante do Império Romano, onde tinha leis romanas, onde o povo era escravo. Agora ele, na sétima dispensação, ele vai reinar o mundo, vai reinar, vai trazer aqui o seu governo, vai trazer o seu comando, vai trazer ali, agora ele vai reinar por esses 1000 anos e vai mostrar o que é verdadeiro reinado de justiça e de verdadeiro valor. Então é a sétima dispensação e última dispensação, que é esse reino e depois desses 1000 anos, aí vai vir sim a consumação de todas as coisas, e Deus vai, aí chama o plano eterno. Né? Dispensação, agora já não é mais dispensação, porque já não é um período. Olha bem que dispensação é sempre período. Então acabou a sétima dispensação por período, agora vem o plano eterno, onde Deus vai fazer novos céus, nova terra, o juízo final, vai extinguir agora para toda a eternidade, toda a impiedade, e vai pôr agora o seu plano eterno em ação, aquilo que ele prometeu para o homem. Aquilo que agora o pecado já não tem mais como aparecer, nem reinar, nem tirar nunca mais o homem, porque vai se cumprir aquilo que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O pecado foi tirado, foi acabado, foi destruído por Jesus na cruz do Calvário, pelo seu sangue. Então, é nessa dispensação aonde que nós apoiamos, né, que os pensamentos da Assembleia de Deus é fixado, é estabelecido. Então, a maioria dos assembleanos pensam assim, não são todos também assembleanos, mesmo sendo assembleanos, mas a grande maioria pensam com o pensamento dispensacionalista, né, que aqui sobre essas 7 dispensações, essas 7 maneiras como Deus vem se revelando, se revela eficazmente na graça e depois no governo, por 1000 anos, onde que ele governa, e depois o seu governo eterno, plano eterno, onde ele vai reinar, juntamente com a sua esposa, né, a sua igreja, para toda a eternidade. Então, esse que nós vamos ver é o pensamento dispensacionalista. É esse que nós chamamos do pensamento do dispensacionalismo, que a maioria dos pentecostais e neopentecostais pensam no mundo, né? Defende ela, pensam ela. Porém, existe dois dispensacionalismo que nós podemos. Dispensacionalismo histórico, que foi defendido por John Nelson Darby e também por Scofield, e o dispensacionalismo progressista, que hoje é uma grande magma das Assembleias de Deus está com ele. Por quê? Porque perceberam que alguns ensinamentos desses teólogos, desses homens, estavam equivocados, não estavam de acordo com as Escrituras. Fizeram a reformulação, vieram ali nesse conjunto dos teólogos pentecostais, analisaram biblicamente, viu que algumas coisas não tinham uma base bíblica, mas apenas uma base especulativa, e trouxe para a Bíblia Sagrada e defenderam, conhecido agora como dispensacionalismo progressista. Então, e qual que são as diferenças entre o dispensacionalismo histórico e o dispensacionalismo progressista? Nós vamos ver algumas coisas a respeito dessa questão. Nós vamos olhar aqui juntos para nós vermos qual é as suas diferenças, né? Onde estão as suas diferenças. Um dos pensamentos do dispensacionalismo histórico é que eles falam que Israel é povo de Deus. O dispensacionalismo progressista, ele discorda completamente disso. Povo de Deus são gentios de Israel, que agora é um novo povo chamado igreja. Só pode ser povo de Deus aquele que aceita Jesus como Senhor. Para o dispensacionalismo histórico, aquele defendido por John Nelson Darby, Scofield e tantos outros, e muita magma, né, principalmente das Assembleias de Deus há vários anos, é que eles olhavam para Israel como se Israel fosse ali o povo escolhido de Deus. E isso eles viram que estava errado, porque o povo de Deus é a igreja, né? E essa igreja é tirada entre judeus
Tanto é que Paulo era judeu, hebreu de hebreus, mas só foi salvo depois do encontro com Cristo. E ao contrário, que os judaizantes, aqueles que eram judeus, foram os que deram muito trabalho para a igreja, que perseguiram a igreja, né, que foi contra Jesus, que foram contra, como fariseus, né, saduceus e todas as religiões ali presentes, que eram contra, né, Cristo. Então nós vamos ver que eles estavam enganados. Então, agora, o dispensacionalismo progressista, eles entendem o seguinte, que Deus tem um plano para Israel, mas esse plano para Israel, não que Israel não é povo de Deus agora, o povo de Deus é a igreja, mas que Deus tem um plano e esse plano será estabelecido no reino milenar, aonde Deus, ou seja, não abdicou daquele plano quando ele chamou Abraão. Então ele vai dar cabo ali, vai trazer ele, e esse povo agora, que é hoje Israel, que vai juntar, que vai ali ser o ágama, né, o magma do reino de Cristo aqui na terra, e além de tudo ele vai se tornar então através do reino de Cristo, reconhecendo Jesus como Messias prometido, e eles se tornam a partir daquele momento igreja também. Esse é o dispensacionalismo progressista. O histórico ele considerava ali os judeus já como o povo de Deus, como se Deus tivesse dois povos na terra. E a Bíblia não diz que Deus tem dois povos. Então Israel, tanto é que a Bíblia é muito clara, olhando, Jesus veio para os seus, falando de Israel, mas os seus rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, a estes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, todos quantos, então, entre judeus e gentios. Então nós vamos ver que a própria Bíblia, né, quando eu falei que saiu aquelas reuniões, aquelas discussões, eles foram ver que essas questões que eram defendidas pelo o sistema antigo do dispensacionalismo histórico não tinham uma base bíblica escriturística para defender, mas eles defendiam com base em suposições, aqueles que eles acreditavam e até mesmo em crendice, aquilo que ia passando de um para o outro sem o análise bíblica, mas analisando biblicamente, eles foram ver que o povo de Deus é a igreja, porém que Israel vai ter, então vamos dizer assim, Deus vai agora recuperar Israel, mas lá no milênio. Agora, só é salvo a igreja. E a igreja tem de passar pelo processo da cruz. Isso está em Cristo, isso toda a Bíblia fala isso, que só pode ser salvo através de Jesus, quer judeus, quer gregos, né? Quer judeus ou quer gentios, todos só podem ser salvos por meio do sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. E, então, essa é uma das diferenças. A outra que nós podemos falar, sim, outra diferença é a questão sobre o arrebatamento e a grande tribulação. Para o dispensacionalismo histórico, e até hoje é muito falado, muito difundido, porque foi algo que ficou impregnado na cabeça e pregado em muitos congressos, principalmente por pessoas que não tinham uma capacidade teológica e muito menos escatológica para defender, mas que defendia por ouvir falar alguém, é que na grande tribulação vai ter uma grande massa de números de pessoas que vai se render a Cristo, porque eles não vão se entregar à marca da besta, então eles vão ser salvos pelo seu próprio sacrifício, cometendo ali uma heresia grave, porque o sacrifício humano, ele não tem poder de salvar ele mesmo. O próprio Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando ele começa a falar sobre o amor, ele começa a disseminar sobre o amor. E ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, isso nada seria. E ele começa a falar, mesmo se eu desse ali toda a minha fortuna para os pobres, mesmo que eu fizesse isso, aí ele chega, mesmo que eu desse o meu corpo para ser queimado, ou seja, se levasse a morte e não tivesse amor, amor por quem? Amar a Deus, isso nada seria como um metal que tine. Então, o sacrifício humano não salva. Então, é outra coisa que o dispensador progressista viu que era um erro gravíssimo. E que nós vemos que o período da graça agora tinha fechado, o juízo de Deus tinha chegado, e no juízo de Deus agora já não tinha salvação. Esse período do juízo de Deus não tinha salvação, e que essa salvação ela viria agora quando Deus manifestar a sua graça novamente, que é no milênio. Mas nesse período não tem salvação.
E aqueles que rejeitaram a Cristo, que conheceram agora, que ficaram, Deus os entregou. Agora, porque eles rejeitaram o amor da verdade, entrega a eles, para que eles creem na mentira, são. Mas aqueles ainda, que aqueles que nunca ouviram, vão ter então essa chance através do reino de Cristo aqui na terra. Do reino perfeito, e vão reconhecer ele como o Messias e o único Salvador, tanto Israel como outras nações. Mas aqueles que rejeitaram vão ser entregues agora ao erro, a apoiar o erro, a aceitar o erro, porque eles rejeitaram, porque eles eram conhecedores, eles conheceram, mas preferiram viver uma vida no pecado. Então, nós vamos ver que o dispensacionalismo histórico, o dispensacionalismo progressista tem essas divisões e tem outras divisões, talvez mais pormenores, que nós vamos tratar ao longo. Então, nós vamos ver que esses são os dois pontos principais sobre Israel como povo de Deus. O dispensacionalismo progressismo não vê isso, o dispensacionalismo progressista vê a igreja como povo de Deus, mas no milênio Deus vai reinar em Israel, vai ser povo de Deus, se tornará, vai ter essa chance, porque Deus vai trazer a sua graça, o reino de Cristo, ou seja, onde Cristo está, a graça está também. E sobre a grande tribulação, que não verá então salvação na grande tribulação, mas é o juízo de Deus. Então, esses são os pontos principais, essas são as duas discussões principais entre o dispensacionalismo histórico e o dispensacionalismo progressista, né, que nós podemos ali defender. Então, até a nossa próxima aula, que nós vamos continuar falando sobre o dispensacionalismo, que é a linha defendida pelas Assembleias de Deus, né, e algumas outras igrejas neopentecostais. Algumas ainda defendem o histórico, e a Assembleia de Deus hoje está dividida, né? Uma parte defende o progressismo dos seus teólogos, outra parte defende o histórico, mas o progressismo hoje está ganhando uma expansão maior porque eles se baseiam mais escrituristicamente, não apenas em tradição. Então, até nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.